nunca duvidei, Eduardo, eu nunca duvidei, falei, esse time aí ia atropelar o Vasco, Eduardo. Nunca. Romero, quem é o mau caráter, Eduardo, que fala mal de Anjo Romero? Anjo Romero, quem é? Anjo Romero, um foda aqui, ó. Sim. Quem fala mal desse homem aí é mau caráter. Quem fala que esses jogadores não querem jogar bola, mau caráter. Nunca duvidei que o Corinthians ia pegar o Vasco e atropelar. Que fase! Isso aí pra mim já é o dedo do Augusto Melo. Que fase! Vive Rafael Tirinhas. Que fase! Que fase impressionante. Mas vamos entrar nesses pormenores. Eu não ouvi direito o jogo. Não, eu vi o jogo, tá. Mas vamos Porque entrar eu nesse tava pormenor. secando meu computador, que no jogo, no vídeo anterior, eu desci para gravar, a janela ficou aberta e caiu o maior vendaval da história recente do Brasil. A fase. Que fase que vive Rafael Tirinhas. Uma fase impressionante. Mas a gente vai falar aqui do pós-jogo. Vasco 2, Corinthians 4. Cara, é o tal do... Isso aqui é um imponderável. Isso. Mas não é imponderável. Esse campeonato brasileiro é isso. É um jogo aqui, um lá, é aqui. Não, eu digo que é o imponderável. O campeonato inteiro nem é para esses times de baixo, para todos. Eu digo que é o imponderável porque, assim, o Vasco vinha de 6... Mal ou bem, o Vasco vinha de 6 jogos sem perder. O Corinthians sofrendo, não sei o quê, e pimba, tomou 5-1. O Corinthians veio do jogo contra o Grêmio fora, jogou bem, mesmo com a menos. Jogou bem? Jogou bem, sim. Aí teve jogo contra o Bahia, que pra mim, os caras simplesmente falaram, vamos ajudar na eleição? Vamos derrubar esse merda do Duílio? Bora? Podiam ter perdido de 1-0, já tava bom, né? Mas não precisava de 5. Aí perdeu de 5. E agora, não acho que foi isso, né? Mas enfim. O Corinthians fez uma partida até que parecia que ia tomar susto aí, tomando gol logo aos 3 minutos de jogo, com cruzamento do Pintão, um jogador que o Corinthians vendeu pro Vasco, não recebeu R$1 ainda, na assistência pro Pumita. Sim. Mas logo em seguida o Corinthians consegue empatar. E aí o Vasco vem, o Vegeta, né, veio lá de Namekusei, meteu o seu gol. E aí parecia que ia dar ruim, mas o Cortinas conseguiu empatar de novo com o Anjo Romero. 2 gols do Anjo Romero. Tá fazendo gol pra cacete aí, Eduardo. Eu acho que ele tem que ser convocado pra seleção aí. O nosso querido Fernando Diniz. Tem que olhar um pouquinho aí pra Ângelo Romero. Tá difícil, Rafael. Que fase vive o Rafael Tirinhas, né? A câmera travando, tá uma delícia. Tá travando? Mas a gente tá travando um pouquinho, mas agora voltou. Mas ó, vamos falar aí do jogo. Só quero te convidar para participar da rifa, tá? Tá de volta ao ar. Tá certo? Clica no link aqui em cima ou no primeiro link da descrição. O que dá pra ganhar essa rifa aí, Eduardo? R$15 mil ou PlayStation 5, TV 4K. Prêmios, mas eu, iPhone 15 pau na conta ou videogame, eu prefiro 15 pau na conta. Fechar o ano com 15 pau na conta, isso é louco. Exato. Então é R$1,99 por número, tá certo? O link tá aí, aqui ou na descrição. E também para quem adquirir mais números, também 15 mil para o primeiro colocado, 12 mil para o segundo e 8 mil para o terceiro, tá certo? Lembrando, cara, que geralmente o vencedor da rifa, né, a pessoa que leva o primeiro prêmio, geralmente é uma pessoa que pega poucos números. O aleatório, que pegam poucos, né? Teve então, 2. Assim, o último foi um dos 3 que mais compraram. Foi o que foi em terceiro. Realmente aconteceu. Mas foi a segunda vez, né? Que aconteceu. Sim, entre os vencedores de mais números, foi a segunda vez que aconteceu de todas as rifas. Todas as outras, geralmente, é um número 5, 10 no máximo. Lembrando que você compra seu número, na hora que você compra, você já recebe seus números. E aí é um sorteio pela Loteria Federal. Não passa nada pela gente, não é a gente que escolhe, não é a gente que roda a rodinha do bingo, igual a CBF faz sorteio de Copa do Brasil esquisita lá, não. Aí é uma live no canal da Loteria Federal. Pois é, mas vamos entrar aí falando do jogo, né? Cara, é de verdade, a gente brinca e tal, é lógico que a gente tá zoando, mas pelo que se esperava do jogo, eu tinha convicção que o Corinthians, no máximo, empataria esse jogo. Justamente pelo último jogo, cara. O Corinthians não podia perder, né? Nenhum dos dois poderiam perder, nem pensar em perder. O Corinthians mais tranquilo na tabela do que o Vasco, obviamente, né? Até porque tá com 44 pontos, agora tá com 47. Virtualmente, assim, ainda tem uma chance ínfima, tanto que o Cuiabá com 48 pontos tem 0,01 de chance de ser rebaixado. É uma chance muito pequena, mas ela ainda existe. Mas o Corinthians, assim, basicamente, se empatar, o próximo jogo já não cai mais, né? Mas
pelo retrospecto recente, é contra os nossos filhos, né? pelo retrospecto, a gente até fala disso, pelo retrospecto recente, a tendência era que o Vasco venceria esse jogo ou, no máximo, o Corinthians empataria, até porque o Corinthians não é um time de fazer muitos gols, né? Não é. Dobrou os números de gol do campeonato inteiro só hoje, Eduardo. Então, assim, é um time que geralmente faz poucos gols. Sempre tá fazendo seu golzinho, mas são poucos, né? Não é um time de fazer gol todo jogo, um monte de gols. E hoje foi totalmente fora da curva. Hoje eu percebi, hoje eu vi no desempenho do Corinthians, principalmente no segundo tempo, o Mano Menezes mexendo do jeito que ele mexe, geralmente, quando ele tá comandando bem O um time Corinthians já. estava Né? com 3-2, daí ele começou a mexer, tirou os caras cansados, começou a botar os moleques de velocidade e pegou Sim. o contra-ataque, né? Porque o Vasco ia ter que se jogar para cima do Corinthians. Ia dar contra-ataque e os moleques foram para cima e ainda conseguiram quase meter o quinto ainda no finalzinho. Sim, e o 2-2 já era complicadíssimo pro Vasco, porque o empate pro Corinthians, apesar de não ser o Fora de ideal, casa, sei lá. fora de casa, Bom, 45 pontos, mais uma vitória, tamo aí e tal. Então, assim, pro Corinthians era até era mais vantajoso. tranquilo do que para o Vasco o empate. É. O Era mais Vasco confortável. vencer pro Vasco era imprescindível, porque agora o Em Vasco tem casa, né? 42 pontos e o Vasco precisa basicamente vencer os próximos 2 jogos. Entendeu? Então, essa coisa pegou muito. O Vasco começou melhor que o Corinthians, né? Começou comandando as ações, tudo bem que o Corinthians empatou Mas e não tal. foi também, nossa, é Não, que conseguiu o gol muito cedo, né? Daí você fala, puta, hoje vai já dar era, tudo né? errado, né? Exato. Então o Vasco abre o placar cedo, o Corinthians empata, aí o Vasco já faz um gol logo em seguida também. Então, assim, parece o Vasco estava com um ímpeto ofensivo muito bom. Porém, a defesa do Vasco hoje, meu Mas amigo. o Corinthians estava muito mais ajeitadinho, mesmo nos momentos que estava perdendo do Vasco, o Corinthians estava bem mais ajeitadinho. Tanto que consegue ainda empatar no primeiro tempo, né? 4 gols no É, primeiro tempo. Nunca ninguém ia imaginar. Eu achei que ia ser um jogo bem truncado. Eu achei que ia ser um jogo de poucos gols. E aí, 6 gols aí, para alegria da Globo, meu. mas, cara, assim, eu justamente eu esperava uma vitória do Vasco pelo que a gente mesmo falou, né? É óbvio que a gente não crava, a gente espera de acordo com o que está acontecendo. E ninguém, do mesmo jeito que quando o Santos perdeu de 7 para o Inter, você não esperava uma reação rápida logo depois no próximo jogo, É né? porque o E último veio, jogo do Cortinas tinha muita coisa envolvida, né? sim, Além de ter jogado muito mal, mas tinha coisa envolvida ali. sim, Não é tem toda a normal parte perder de política 5-1. em Tá, casa, tipo, contra aquela vez que teve 5-1 contra o Flamengo, que era um time muito mais forte, muito mais preparado, sim. ainda beleza. Mas para um time que estava ali embaixo, né, contra o Bahia, então Uhum. tinha alguns fatores que fizeram aí que esse resultado eu acredito aí. E aí também, se só aí, claro, é teoria nossa, né? Uhum. Porque se fosse certeza, é negócio, é papo de pegar tudo esses vagabundos e mandar embora. É lógico, é lógico, a Mas gente supõe coisas, né? como é exato, como é suposição, Uhum. né, mas eu também faria a limpa ali. E outra vez aí o Juliano jogando bem aí, eu gosto do Jogou Juliano também. bem, jogou bem, já Apesar do passaram ano muito novamente. ruim, junto com todos os outros jogadores, né? Que ninguém teve uma fase boa no ano. Eu gosto do Juliano. Ano passado na Copa do Brasil foi artilheiro. Sempre que tem jogos importantes assim, ele não se esconde, ele tá sempre ali botando a cara e joga bem, pô. Aí, ó, aqui, ó, de novo, a tabela, a gente já vai passar aqui, que aqui é essa tela que a gente usa aqui, ó. Mas vamos voltar aqui antes de entrar na tabela, eu vou Bora que aqui. amanhã tem jogo Cara, bom de novo. amanhã tem Champions, tem Santos e Fluminense, amanhã tem Amanhã bastante estaremos coisa aqui aí. com o Champions, estaremos depois de Flamengo e Galo. Sim, Bahia e São Paulo também, que é um jogo importante aí Flamengo e para Galo é partir. quase uma final. Mas aqui, obviamente, a gente vai dar o grande destaque do jogo pro Romero, querendo ou não, ele fez 2 gols, cara, quando o Corinthians Sim. estava perdendo. Ele empatou o jogo 2 vezes, Não, né? é aquilo, o Romero é ruim. Mas ele entende muito bem o que é Corinthians. Que é E aquilo, uma ó, coisa do Romero, o único hat-trick dele jogando pelo Corinthians foi contra o contra o Vasco, Vasco. no jogo do Mané Garrincha, né? Quase ele Foi consegue justamente de novo, hein? quase ele conseguiu de novo. Mas assim, ele fez uma partida muito boa. Ele foi muito. Aproveitou muito bem as chances que restaram para ele. É Ele que o chegou, Romero, ele ele é deu desesperado, como diz certo que o achou, Mil né? Grau, o garoto, fala que ele é o garotinho de desespero, porque ele vai, ele cria jogadas, ele faz 2 gols, mas daí quando tá tipo um passe de 2 metros pro cara do lado dele, ele erra. Ele se afoba, né? É. Tipo, ele Mas, poderia cara, ser um jogador muito mais interessante do que é se não fosse tão afobado, porque acho que a vontade dele de ajudar é tanta que às vezes ele enfia no cu, né?
Eu tenho que exaltar também a ótima partida do Moscardo, não só pelo gol também, porque ele foi muito bem na distribuição de jogo. Foi só dizerem que foi vendido, começou a jogar de novo. Não, mas Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. belíssimo gol dele. O gol dele foi o gol da virada, justamente. E quando o Mano mexeu, que entrou Matheus Araújo e Giovani, pô, eles entraram muito bem, cara. Tanto que a jogada do gol, do quarto gol, é justamente sair do pé dos dois. O Cantilho também no lugar do Maico. Sim. Não gosto do Maico, Eduardo. Nem do Cantilho. Cantilho eu perdi o respeito depois daquelas coisas que aconteceu no E o Fausto Vera, não joga mais? Também tá machucado? Ah, meu, acho que os caras encostaram de vez, viu? Pois é, cara. Ok, no banco ele não tava, né? Não tava no banco, Fausto Vera. Mas, ó... Dizem que ele está com problemas psicológicos. Bom, pode ser. Mas, enfim, o Matheus Araújo faz o gol, faz a jogada pro gol do Giovani. Vai pra cima, né? Consegue tomar a frente do zagueiro e deixa o Giovani só pra... Faz aí, meu irmão. E depois o próprio Matheus Araújo quase faz o quinto gol, que ele chuta a bola, ela bate na trave, mas o Yuri Alberto chutaria aquela bola 90 graus para cima? Não sei, cara. Eu não vou... A fase? A fase é complicada, né? Mas, enfim, Corinthians consegue uma vitória importantíssima. Importantíssima. Eu vou abrir a tabela aqui pra gente olhar junto. Porque tá? se perde esse jogo aí, tava até, não tava no desesperado, mas se perde esse jogo aqui, é complicado demais, hein? Se perdesse esse jogo aí... Sim, ia ter que vencer um e empatar outro do mesmo jeito. Agora... De rebaixamento real, cara. Preocupação. Mas como a gente disse, ainda existe uma câmera, mas é muito mais difícil agora, né? O Corinthians precisa do empate, mais de qualquer. O Vasco, ele se mantém com 42 pontos, só que o empate do Bahia já joga o Vasco para a zona de rebaixamento de novo, né? Então, assim, só que essa derrota do Vasco, porque foi em casa, ela fica emblemática, porque ela cria um peso muito grande para as próximas duas partidas, porque o Vasco vai precisar vencer para chegar a 48. O Vasco precisa vencer o próximo jogo para 45 e vencer o último jogo para chegar a 48. Pressão, por mais que o Vasco tenha melhorado, a pressão cada vez fica maior. Você viu os jogadores do Verrete lá brigando com o zagueiro dentro de campo, batendo boca. E aí a torcida já joga uma lata de cerveja fechada para dentro do campo. Se pega aqui na cabeça, mata um maluco, mano. Não, aquilo ali, cara, dependendo da força que ela chega, a velocidade que ela chega. Quem pode vender lata de cerveja, lata em estádio, pô? Mas, cara, é complicado também isso aí, porque o torcedor, ele abre o precedente para o Vasco tomar outra punição, cara. Ainda vai jogar em casa. São Januário é igual aquele gif do velho do Simpson lá. Ele entra, ele sai. Fecha o estádio, abre o estádio. Fecha o estádio. E outra, aí amanhã a gente tem Santos e Fluminense, por exemplo, a torcida fazendo comoção aí para entregar. Torcida do Fluminense, cara. Entrega a Flu, cara. Tá hashtag. Ou seja, você acha que o Fluminense pensando em Mundial, a torcida até apoiando, vai botar o pé em dividida, vai matar ou morrer para ganhar do Santos? Não vai, mano. Não, é complicado. Aí o Bahia... Pode ser incompetente, nem assim conseguir vencer. Sim. Pode ser. Pode. Mas o Bahia recebe o São Paulo. É tudo muito favorável para o Santos amanhã. O Bahia recebe o São Paulo, que o São Paulo não venceu ninguém fora de casa ainda, tá? É o máximo empate. Então, assim, mesmo empatando, o Bahia joga o Vasco para a zona de rebaixamento. Óbvio que o São Paulo não vencer fora de casa aqui, vai ser o primeiro time a não vencer um jogo fora de casa no campeonato. Vai ser o primeiro time. E o Cruzeiro recebe, na quinta-feira, o Atlético Paranaense. Então, assim, cara, a situação para o Vasco pode ficar bem complicada, porque se você tem vitórias do Cruzeiro, do Santos e do Bahia, o Bahia iria 44, o Vasco ficaria com 42. O que complica muito, porque aí na próxima rodada, ó, a gente vai ter o Vasco saindo para enfrentar o Grêmio, e o Grêmio precisa vencer também. Lascou. Né? Então, normal assim, é um jogo muito difícil. É um jogo muito difícil. E o Vasco precisa vencer esse jogo. A pressão em cima desse jogo do Vasco ficou extremamente grande agora, nesse momento. Ficou muito maior do que já estava, né? Já é uma pressão, mas assim, pô, vou jogar em casa, com um time que tomou 5-1 em casa. Pô, a tendência é que a gente vença, né? Enfim, perdeu. E agora joga uma pressão absurda para esse jogo contra o Grêmio, fora de casa. Entendeu? E o Vasco na próxima rodada, na última rodada, recebe o Red Bull Bragantino, cara. Que é outro jogo. Pensando em pegar a vaga direta para Libertadores, mesmo que não seja pelo título, pensando em vaga direta. Então, é duas buchas pro Vasco aí, meu irmão. Eu não acredito que o Vasco vença o Bragantino. Mesmo então, assim, olhando, lógico que pode acontecer. Aí, ó. Temos o quarto acesso à Série B aí, Eduardo.
Não, mas é lógico que olhando para a tabela e tal, a tendência é que o Vasco, no máximo, consiga 2 empates. É lógico que a gente, do mesmo jeito que a gente falou, pô, eu acho que o Vasco vai vencer o Corinthians, é um Pode achismo. A gente acontecer. não tá Quem que cravando achava que o nada. Corinthians ia ganhar do Grêmio lá, por exemplo? Eu Ninguém. lembro, lembra quando a gente foi Ninguém. fazer o que a gente achava que ia acontecer com o Cruzeiro quando estava com perigo de É. cair? O Cruzeiro ainda não estava O na zona de Cruzeiro rebaixamento. ainda deu uma animada no final, o Morto Muito Louco aí começou a dar umas voltas. Não, a gente abriu a tabela, aí, cara, a gente falou, pô, é muito difícil o Cruzeiro escapar. Aí o Cruzeiro, aí a gente, era 7 ou 8 jogos que faltavam. Eu lembro que o Cruzeiro venceu os 2 primeiros e aí começaram. Aí vai, chupa, bando de otário. Eu falei, gente, calma. Inclusive uma vitória contra o Corinthians na arena do Corinthians, né? Na arena. E aí o Cruzeiro ganhou os 2 jogos, depois começou a perder tudo de novo. E aí quando tem o áudio lá, se não ganhar e tal, né? Se não ganhar, quem que era? Não, o Cruzeiro não ganhou do Corinthians na arena, não, doido. Não foi um gol que o Cruzeiro ganhou do Corinthians 2-0? Ah, no começo do campeonato, né? Eu O acho que foi último aí, no segundo turno já. o Corinthians fez o gol no final lá com a cagada do Gilberto. Não, mas não é desse ano não, Pepe. Lá em Ah, 2019. tá. Não esquece. 2019. Tá falando Quando a agora. gente fez aquele prognóstico lá do que achava que ia acontecer com o Cruzeiro, né? Que a gente pegou os últimos jogos, era um vídeo só do Cruzeiro, a gente pegou os últimos jogos e falou assim, já bater jogo a jogo e ver o que a gente acha que vai acontecer. Eu lembro que a gente colocou uma vitória naqueles 7 ou 8 últimos jogos e o Cruzeiro conseguiu 2. Ah, eu lembro Né? disso aí. Nas 2 primeiras, aí os caras falaram, já era, não cai mais, é incaível, não sei o que. Eu falei, calma. E vieram derrota, empate e caiu. Né? Então, assim, é lógico que olhando agora, você fala, bom, né? Agora é psicológico muito pesado e tal. O Vasco precisa vencer os 2 últimos jogos, então ficou muito alarmante a situação, né? A tendência é que não vença, mas como é futebol, pode ser a mesma coisa que a gente falou, pô, o Vasco vence o Corinthians e aconteceu o que aconteceu. O Corinthians foi lá e venceu o Vasco fora de casa, que ninguém esperava. O time ruim, meu Deus do céu, cara. Tem algumas coisas, o Paê jogou bem, por exemplo, vou falar, pô, o Paê jogou mal. O Paê jogou bem, O time é ruim. né? Mas tem muitas deficiências, e é principalmente na defesa, cara. A linha de defesa do Vasco sofre muito. O Capasso fez milagre, hein? O Capasso é horroroso. Ele é um zagueiro muito ruim. O Capasso. Ruim. O Capasso é muito ruim, cara. Muito fraco mesmo. Eu sinto muito ter que falar isso, mas eu é um acho dos ele muito melhores fraco. nomes do futebol mundial. O Medel, querendo ou não, ele é bom, mas ele tem 1,71 m, cara. Ele é um zagueiro de 1,71 m. Ele precisa ter cobertura junto. Ele é o Ralph sem o cogumelo do Mário. Então, ficou muito complicado. Ó. Só para passar, para não faltar, ó, quem compete ali, o Bahia enfrenta o São Paulo, recebe o São Paulo, depois sai para enfrentar o América. Olha a tabela do Bahia, como é diferente. Ó. O América já está rebaixado. Entendeu? Então, São assim. Paulo não ganha de ninguém fora de casa. O Vasco tem que. Pensando que o Bahia. Vou chutar aqui, o Bahia perca o jogo para o São Paulo. Tô chutando, tá? São Paulo e aí não vai ganha fora outro de casa. Jogo. Eu sei, Pepe, tô só pode chutando. Ganhar, mas o que pode, no mínimo, eu acho que é empate pro Bahia. Tô só chutando. Mesmo que o Bahia perca o jogo para o São Paulo. Aí na próxima rodada, o Vasco vai com obrigação de vencer. Ainda com o Bahia nas zonas de rebaixamento, tá? Vai pro próximo jogo com obrigação de vencer. Aí tem que estar a tal da mala branca pro América se motivar para jogar contra o Bahia, entendeu? Porque o América recebe o Bahia. Mas rola. Entende? É o fim do 13º dos homens, filho. Depois, aí o Bahia pega um jogo muito complicado, que é contra o Atlético Mineiro. Recebe o Atlético Mineiro lutando pelo título, muito possivelmente. Aí complica. Aí vamos pro Santos. Ó. O Santos recebe o Fluminense, sai para enfrentar o Atlético Paranaense e recebe o Fortaleza, que pode ser um jogo muito complicado também, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Fortaleza também. O Fortaleza tem 45 nesse momento. Também corre risco. Né? O próprio Fortaleza, aqui, ó, Fortaleza nessa rodada sai para enfrentar o Bragantino, um jogo muito difícil. Tá? Depois o Fortaleza recebe o Goiás, já rebaixado, né, virtualmente rebaixado, e sai para enfrentar o Santos. Também confronto difícil. Mas, teoricamente, tem um jogo mais fácil contra o Goiás aí no meio, em casa. Entende? Aí vamos para o Santos. Não, o Santos não, a gente foi. Cruzeiro. Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense. Né? Dá para ganhar, porque o Atlético Paranaense está irregular também, como todo mundo. Sai para enfrentar o Botafogo. A tendência é que o Botafogo vença, mas o Botafogo não está ganhando de ninguém. Tendência, não sei não se é tendência, viu? E depois o Cruzeiro pega um jogo muito difícil também contra o Palmeiras. Então a tabela do Cruzeiro é tão difícil quanto a tabela do Vasco. Entende? Só que o Vasco, teoricamente, nessa rodada 36, tinha um jogo mais fácil, que era contra o Corinthians. Do que o Cruzeiro com o Atlético Paranaense.
Exato, entendeu? Esse é o ponto aqui. O Vasco perdeu o jogo mais fácil desses 3 que ele tinha. Esse é o complicador dessa situação toda do Vasco Era o aqui. que tinha para ir babando para conseguir. Fora que empurrava o Corinthians para baixo, né? Passava o Corinthians na tabela se vence. Sim, tanto que o vídeo era para exaltar a vitória do Corinthians e ficou falando da situação do Vasco. Por quê? Porque o Vasco se complicou demais pelos próximos jogos que ele tem. É Grêmio e Red Bull Bragantino em casa. Então, assim, são 2 jogos extremamente difíceis, cara. 2 jogos que o Vasco tem obrigação de vencer. Ou ficar torcendo pelos outros. Eu digo assim, vencer para não depender de ninguém. Né? Ganhamos os 2 jogos, temos 48 pontos, a chance de cair é quase 0. É isso. Entendeu? Mas, como eu disse, mesmo assim, o Cuiabá, que está na 9ª posição hoje com 48 pontos, ainda tem um risco muito pequeno, mas ainda existe, de ser rebaixado. Então, assim, o Cuiabá pode ser rebaixado se ele perder os 3 jogos. Entende? Esse é o ponto aqui. Não vai. Mas não vai. eu também acho que não vai. Não vai. Mas eu só estou dizendo, assim, por numeração de pontos. Matematicamente Entendeu? pode, mas não vai. Esquece. Exato. Então, assim, o Vasco agora tem que torcer muito para o Santos perder, né, para o Fluminense. Tem que torcer muito para o Cruzeiro perder, para o Atlético Paranaense, tudo jogando em casa, tá? Tem que torcer muito para o Bahia perder para o São Paulo, para poder respirar. Torcer muito para o Fortaleza perder para o Bragantino. Eles estão em La Paz, o ar tá rarefeito, Eduardo. Então, respirar realmente, tá, cara, essa vitória aqui do Corinthians diante do Vasco, o Cornier, que é nosso amigo ali, ele falou até no grupo, eu acho que quem perder esse jogo é rebaixado. O Corinthians menos, né? Porque o Corinthians tinha 44, ainda tinha muito menos, chance. Exato. Por mais que o Vasco passasse, o Corinthians ainda tinha uma capita de gordura ali, porque tem gente abaixo. O Corinthians só entraria na zona de rebaixamento se Bahia vencesse bem o jogo, aí o Corinthians, tipo, com 44, o Santos vencesse, o Cruzeiro vencesse e tal, ou empatasse, aí o Corinthians entraria na zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Né? Mas, mesmo assim, 44 é uma pontuação muito melhor que 42, né? Faltando 3 rodadas. Mas agora o Corinthians chegou a 47, está em 11º, né? Depende de um empate para não cair mais, e 2 jogos pela frente, ó. Só para não deixar de citar o Corinthians, né? Que o vídeo já está grande, 22 minutos. O Corinthians enfrenta o Inter na próxima rodada, recebe o Internacional. O Internacional também precisa pontuar, agora tem 46, né? Se os dois combinam um empate lá, tá bom para todo mundo também. Exato. Se Cuiabá e Inter empatam em Cuiabá, meio que livra os 2 já, né? Então, o Cuiabá 100%. Quando é assim, é muito comum que saiam os empates esquisitos também. Sim. Então o Corinthians recebe o Internacional na próxima rodada. A tendência é que os 2 empatem também, até porque é bom para os 2. Né? O Inter é co-irmão do Corinthians. Não, ó, aqui, ó. Se o Inter empatar com o Cuiabá está 100% garantido na Série A. Nessa rodada, 36. Vai para o próximo jogo enfrentar o Corinthians precisando de 1 ponto para não cair, e o Inter também. Exato. 48 Tá bom, vai ser o show de empate fim de campeonato aí, você pode ter. E o último jogo, o Corinthians sai para enfrentar o Coritiba já rebaixado. Daí só se tiver uma mala branca pro Curitiba querer dar uma corrida, né? Porque senão. Então, sim, mas olha a situação que o Vasco se colocou. O tanto de mala branca que tem que ir para lá, para cá e não sei o quê, para poder sonhar e ganhar os seus jogos. Exato. Ganhar os seus jogos e fazer Complicou demais a vida do Vasco. Essa engenharia financeira para poder não cair, cara. É meio que não vai nem poder rir do amigo dele lá. Não é uma decretação de rebaixamento. Sim, mas pode decretar aí, caiu. Pode pôr aí. Pode tá pôr aí, ó, no título. O Rafael está cravando. Virtualmente, a chance é muito grande agora. Entendeu? Esse é o ponto que a gente está levantando. Mas não somos donos da verdade. Você que é torcedor tem todo o direito e dever de acreditar até o último momento, assim como o Rafael, que sempre acreditou no Corinthians em nenhum momento. Eu sempre acreditei, Eduardo. Sempre acreditei. O bom do futebol é isso, a gente pode ser hipócrita à vontade. Eu nunca falei isso aí. Senhora. Tem algum vídeo falando mal do Corinthians aqui? Pode provar! Não tem. Inclusive, eu tava lá em São Januário agora, por isso que demorou um pouco para começar o vídeo. Eu vim, peguei o avião, vim para casa e estou aqui gravando. É isso aí, mas daqui a pouco a gente volta, porque amanhã tem mais jogo, amanhã tem mais pós-jogo. Amanhã tem Champions, amanhã tem Flamengo e Galol. Estaremos aqui duplamente. Não, amanhã a gente vem, porque amanhã tem, ó, só amanhã, ó. Deixa eu ver aqui, só para não falar errado. Tem a Champions, mas aí tem Santos e Fluminense, Flamengo e Galo, Bahia e São Paulo, Cuiabá e Internacional, Palmeiras e América, Curitiba e Botafogo, e Grêmio e Goiás. Aí, não, e Curitiba e Botafogo. Aí na quinta
A gente volta para fazer o panorama da rodada toda, porque ainda tem Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense, e Bragantino e Fortaleza para encerrar a rodada. Então a gente vai voltar depois de Bragantino e Fortaleza para comentar. Vamos comentar o Campeonato Cearense, Eduardo. Vamos. O Gold já fechou o Campeonato Cearense, então a gente vai comentar lá o Campeonato Cearense. Pode ter certeza, vai ter jogo do Fortaleza. Carioca também, Campeonato Carioca. Caramba, Carioca também vamos comentar. Você que é carioca, não Eu quero comentar os jogos do meu Vascão, porque só vai ter jogos no Gold quando ele for visitante, né? É verdade. Mas então, os clássicos vai ter o Vascão. Eu quero comentar o jogo do meu Vascão. Então, gente, é isso, tá? Deixa sua opinião nos comentários, faz o cucocô, que é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, já. E vai lá, futirinhas.net, garanta seu númerozinho. Tamo junto, gente. Um beijo, um queijo, até logo e